Pessoal, tudo bem? Professor Leandro, professor de Ciências. Vou gravar essa videoaula. Peço a todos que tenham um pouco de paciência. A gente está se adaptando a essas novidades em relação ao coronavírus, né, o Covid-19. Então a gente está tentando adequar essas aulas de uma forma que seja interessante para todos. Pessoal, essa primeira aula durante a quarentena ela vai servir de revisão sobre alguns conteúdos relacionados à ecologia. Alguns deles a gente comentou em aula, algumas características, alguns pontos foram vistos já em sala de aula. Então alguns podem parecer familiares e outros eu vou começar a adicionar elementos para que a gente consiga trabalhar esse assunto. Um momento. Então, gente, a gente tem aqui uma imagem onde ela representa, né, o meio ambiente. Como é que a gente caracteriza, como é que a gente define o meio ambiente? Meio ambiente, ele basicamente é composto de duas coisas, os fatores abióticos e os fatores bióticos. Todo fator abiótico a gente tem relacionado a tudo que está no meio ambiente, está nessa imagem também, e que não tem vida. O que a gente tem aqui? A gente tem o solo, né? A gente tem o ar presente ali, a gente tem água, nós não estamos vendo água em si, mas a gente tem umidade atmosférica, ou seja, a umidade do ar está ali também presente, e a luminosidade também presente, isso faz parte, isso compõe os fatores abióticos. No entanto, a gente também tem os fatores bióticos, que estão relacionados a todos os seres vivos. Ali a gente tem representado, principalmente, que a gente consegue enxergar, as árvores, né? Plantas vegetais. Então, quando a gente trabalha ecologia, a gente define a ecologia como o modo como a gente estuda a nossa casa. E a gente entende como nossa casa o meio ambiente. Tá? Então, o que eu comentei está ali então agora. Uma questão quando a gente trabalha ecologia é que para poder entender a complexidade dos seres vivos, a gente organiza eles hierarquicamente, em níveis de organização. Tá? Esses níveis eles vão desde o átomo, que não é considerado ser vivo, até a biosfera, que é, na verdade, o nosso planeta. Então, átomos são partículas bem pequenas que vão se agrupar, vão se aglomerar, de acordo com algumas afinidades, e vão constituir moléculas. Moléculas, então, as organelas e, por fim, o primeiro nível, o primeiro organismo vivo, a menor parte de um ser vivo, que é a célula. Então a gente tem ali célula, tecido, órgão, sistema, organismo, a população, comunidade, ecossistema e biosfera. Vamos lá então. O primeiro nível a gente agrupa ele como níveis biológicos. E a gente tem então células. Células é a menor parte viva de um organismo vivo e ela é conceituada como a unidade funcional que constitui órgãos animais e vegetais, realizam respiração e reprodução, além de guardar informações genéticas dos seres. Tá? O conjunto de células, quando células que têm a mesma forma e elas realizam a mesma função, a gente agrupa elas e chama elas de tecido. Então, tecido é a parte visível dos órgãos, formada por um agrupamento de células vegetais ou animais. A nossa pele, por exemplo, é um tipo de tecido, tá? Mas, muito cuidado aqui, pessoal. Pele, ela tem um tipo de tecido. Ela não é considerada um tecido. A pele é considerada um órgão, porque a gente vai ver mais adiante que órgão é o conjunto de tecidos. Os tecidos são responsáveis por guardarem células, vasos sanguíneos e fazer excreções como o suor, dentre tantas outras. Órgão, como eu disse anteriormente, é o conjunto de tecidos. Os órgãos realizam vários tipos de funções. O coração bombeia sangue, o estômago ajuda na alimentação, o intestino delgado absorve substâncias. Quando a gente tem órgãos que eles vão participar de alguma função, como por exemplo a respiração, a digestão, a transmissão de impulsos nervosos, a gente tem o sistema. Então, a gente tem o sistema que é o quê? O conjunto de órgãos. Tá?
Se a gente tomar, por exemplo, o sistema digestório, a gente tem órgãos dentro dele que são o estômago, os intestinos, né? Eles trabalham em sintonia para realizar uma função, um processo chamado a digestão. E todos os sistemas, que a gente tem vários, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, linfático, esquelético, nervoso, eles se agrupam e constituem a gente. Né? Então, nós somos considerados o organismo. Bom, então a gente tem aqui que esse organismo ele é o conjunto de sistemas que possui órgãos, que possui tecidos, que por sua vez tem células. Bom, ao mesmo tempo que nós somos um organismo, nós também somos uma espécie. Tá? Então a espécie, o que, que ela é? Ela é o organismo em si. Tá? Ali a gente tem conjunto de organismos semelhantes entre si com várias características semelhantes. Estes organismos conseguem se reproduzir entre si e gerar novos indivíduos férteis da mesma espécie. Então, a gente sabe que dentro do reino animal, somente indivíduos que são da mesma espécie, sendo um macho e uma fêmea, eles têm condições de reproduzir e gerar um descendente fértil, tá? Pode acontecer de uma espécie e outra, elas procurarem a reprodução e gerarem um descendente? Pode, mas aí esse descendente ele vai se chamar híbrido, ou seja, ele é a mistura de uma espécie com a outra. E esse híbrido sempre ele é infértil, ele não tem capacidade reprodutiva futura, tá? Bom, quando a gente tem o conjunto de indivíduos da mesma espécie habitando um determinado espaço, habitando um determinado ambiente, a gente vai constituir uma população. Então, exemplo, numa colmeia, a gente tem que a colmeia é uma população de abelhas, né? Num determinado aquário, vamos assim dizer, a gente tem a população de determinadas espécies de peixe, né? Indivíduos, né? Peixes. Então, toda vez que a gente tem um agrupamento, um grupo de indivíduos que são a mesma espécie, a gente vai chamar eles de população. No entanto, se a gente tem indivíduos de espécies diferentes coexistindo, estando ao mesmo tempo em um determinado ambiente ou espaço, a gente vai constituir então uma comunidade. Essa comunidade ela é formada por várias populações de espécies diferentes em um mesmo hábitat. Cada população é capaz de interagir entre si. Por exemplo, em uma árvore pode existir uma comunidade com populações de formigas, cupins, macacos e aves. Então, olha só, eles coexistem. Seguindo adiante, a gente tem os ecossistemas. O que são ecossistemas? A gente pode ter dois tipos, ecossistema aquático e ecossistema terrestre. No ecossistema, a gente tem que essas comunidades, elas interagem com outras, mas elas têm um ponto de ligação que é um determinado fator abiótico, que pode ser, ou elas coexistem ali, as comunidades, em função de água, um rio, um mar, né, ou uma poça d'água, ou é pelo solo, ou seja, ecossistema o que, que é? É um conjunto de comunidades que estão em um mesmo local e suas interações, por exemplo, uma floresta. Essas interações são as mais diversas, como competições, migrações, predações. As comunidades também ajudam na manutenção do ecossistema de diversas maneiras, como decomposição de matéria morta, equilíbrio na quantidade de indivíduos. E todo essa complexidade, desde a célula até agora, a gente reúne aonde? No planeta Terra, que a gente vai chamar biosfera. A biosfera ela é considerada a parte do planeta em que, de maneira resumida, a gente consegue abrigar a vida. Tá? A gente sabe, a gente vai estudar ainda esse semestre, que a Terra, o planeta Terra, ela tem regiões, que é a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, mas dentro dessas regiões a gente tem a biosfera, que é a capacidade ou a região onde dentro desses estratos
a biosfera, os seres vivos conseguem existir. Dando sequência à nossa aula sobre ecologia, pessoal, a gente ainda tem que analisar que nem todo ser vivo ele se alimenta da mesma forma. E o que é alimento para ele? Alimento é a forma como ele obtém energia. E energia é o que nos faz estar vivos. Bom, as formas de obtenção de energia pelos seres vivos, a forma como eles se alimentam, são duas. A autotrofia, que eu posso chamar de autótrofos, os seres que vão fazer a autotrofia, eles podem ser considerados como autótrofos, ou eles podem ser considerados como seres vivos autotróficos, que são aqueles que são capazes de produzir o próprio alimento. Mas eles não produzem a partir do nada, até porque existe uma lei, né, de Lavoisier que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eles aproveitam elementos que tem na natureza, como o gás carbônico, como a água, e a partir da luz, e aí é o interessante, a fotossíntese, né, é um exemplo disso, eles conseguem converter esses dois elementos, o gás carbônico e a água, em uma molécula energética chamada glicose, que é de onde eles vão retirar energia. E como subproduto, né, como resultado disso, eles ainda produzem moléculas de oxigênio. Tá? Então, todos os seres vivos que realizam a autotrofia, eles podem fazer ou por fotossíntese, que é o que a gente vai trabalhar, mas tem outros, como quimiossíntese também, que é a partir de ligações químicas, eles conseguem produzir energia. Os outros seres vivos, os que não conseguem fazer a produção do seu alimento, eles são considerados como heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir, eles têm que buscar esse alimento em um determinado ponto, em um determinado outro local. Então, esse é o nosso caso. A gente não consegue produzir energia, então a gente tem que se alimentar. E a cada vez que a gente se alimenta, a gente obtém alimento e respira, a gente faz um processo que vai lá nas nossas células, chamado respiração celular, onde a gente come a molécula energética nos alimentos, respira o oxigênio, está ali também, ó, O2, e como subproduto dessa reação química, né, a gente elimina gás carbônico a cada vez que a gente expira durante a respiração, a gente elimina água, seja pelo suor ou seja por qualquer outro meio, e com isso, a gente obtém a nossa energia. Certo, pessoal? Vocês vão receber exercícios para fazer em casa. E um ponto importante, eu tratei isso no primeiro dia de aula, nós temos uma avaliação chamada caderno, onde essas aulas à distância vocês vão precisar copiar a matéria também, porque lembro que eu vou, ao fim do semestre, eu vou avaliar caderno de todos vocês estão. Espero que todos estejam bem, cuidem-se bastante também e até a próxima aula.